Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar prosseguimento aí às videoaulas sobre o Segundo Reinado. Então, nós trabalhamos já, né, com os aspectos políticos mais importantes do Segundo Reinado, até o surgimento lá daquele gabinete da conciliação em 1853. Já falamos um pouquinho da política cultural adotada pelo Dom Pedro II, né, através do IHGB, né, das políticas raciais, e agora nós vamos trabalhar alguns pontos aí da parte econômica, né, social aí do Segundo Reinado. Então, primeira coisa que nós vamos trabalhar, né, o surgimento aí da produção cafeeira dentro desse cenário aí político do Segundo Reinado. Então, o Segundo Reinado, também chamado aí de Império do Café, então ele vai adotar aí na produção de café as estruturas econômicas que eram mantidas desde o período colonial, ou seja, a produção econômica do Brasil era voltada ao mercado estrangeiro, tá? O Brasil era um fornecedor aí de gêneros alimentícios para os países europeus, né, em destaque aí para a Inglaterra, e é um exportador de matérias-primas. Então, essa produção alimentícia em larga escala obedecia o sistema do plantation que nós já trabalhamos, né? Que ele se traduz aí pela monocultura, pelo trabalho compulsório, que é o trabalho escravo, né? E por grandes propriedades. Então, quanto mais terras estivesse produzindo o produto, né? Produzindo não, né? Desculpa. Estivesse implantando aí o produto com apelo comercial dentro da Europa, melhor, tá? E o tráfico negreiro aí, relacionado a esse trabalho compulsório, esse trabalho escravo, ele era uma atividade econômica extremamente lucrativa para os brasileiros, tá? Tanto é que esses traficantes, eles exerciam uma grande influência brasileira na costa africana, em destaque aí para Angola, né? Então essa questão angolana aqui, ela está relacionada à independência do Brasil. Então Portugal, ele só Portugal não, desculpa, o Brasil, ele só vai ter a independência dele de fato, né, assim, aceita pelos portugueses, tem o pagamento lá daquela quantia, né, e pelo fato do Brasil não anexar Angola, né. Então vocês veem aí como que os traficantes, como os brasileiros, eles tinham uma relação bem próxima aí com os angolanos. Então, quem vai concentrar essa atividade cafeeira, essa produção de café, será a elite Centro-Sul, tá? Então, essa elite Centro-Sul aqui, ela começa a ganhar destaque com a chegada, né, da família real portuguesa em 1808, e aí o poder econômico, político dessa elite, ela vai crescendo exponencialmente. Então, em relação à produção cafeeira, até o final do século XVIII, essa produção ela era essencialmente doméstica, tá? E aos poucos ela vai ganhando aí áreas aí de uma produção mais voltada ao comércio, tá? Então, para vocês verem aí, na década de 1820, o café ele vai passar a ser cultivado comercialmente na região do Vale do Paraíba. Então, essa região do Vale do Paraíba, na província de São Paulo, vai ser o primeiro polo aí de produção do café, tá? E aí em 1831, uma década depois, né, a atividade cafeeira ela vai ser já a principal líder nas exportações brasileiras, vai deixando para trás aí o açúcar, o fumo e o algodão. Então toda essa estruturação aí do Segundo Reinado vai se concentrar nesse povoamento aí na região Centro-Sul, né? Então essa região aí, ela é povoada por comerciantes, funcionários reais, que vão se estabelecendo no território desde a chegada lá da família real, né? E com isso eles vão recebendo terras. Então esses comerciantes, esses funcionários reais, eles recebem terras do Estado, tá? Então desde lá da chegada da família real, então é um movimento aí bem antigo. Então isso faz com que eles concentrem terra. Então há uma concentração fundiária. Então eles têm essas terras e eles começam a plantar o café lá a partir de 1820, tá? Então com esse poder econômico, com essa influência política, esses comerciantes e esses funcionários reais, eles começam a comprar títulos de nobreza, títulos nobiliárquicos.
Então, com o passar do tempo, eles passam a ser chamados de barões do café, tá? Então, dentro do Vale do Paraíba, os produtores de café são os barões do café. E eles vão compor aí a base, né, desse edifício político imperial. Então, começa aos poucos se estruturar um complexo cafeeiro dentro dessa região. Então, esse complexo cafeeiro envolvia a comercialização, o transporte e o ensacamento do produto até a venda de terras e equipamentos. Então, o cotidiano dessa população aí, da província de São Paulo, da região do Vale do Paraíba, passa a ser voltado totalmente à produção de café. Tá? Então, o café, comparativamente aí ao açúcar, ele era uma atividade menos custosa. Então, ele exigia menos mão de obra, né? A planta do café, né, o cafeeiro, ele tinha um tempo de vida, de produção mais longo, né, que a cana-de-açúcar, né, podendo alcançar aí até 40 anos, né, de produção. Então, no Vale do Paraíba, nós vamos ter aí o escoamento da produção cafeeira, tá? Que era feito para os portos do Rio de Janeiro, de Santos, e o transporte do café do Vale do Paraíba para esses portos, para o litoral, eram feitos por tropas de mulas. Então era uma coisa ainda bem, né? Não era algo, uma atividade comercial, né, empreendedora, como nós vamos ter tardiamente depois no Oeste Paulista. Tá? Então a província de São Paulo, no início da sua jornada, né, quando ainda era lá no primeiro reinado, ela era dedicada ao abastecimento das regiões mineradoras, né, da corte imperial, né, e aí passa aí a ter esse protagonismo econômico no segundo reinado devido à produção de café. Então os paulistas aí de antigos bandeirantes passam aí a ostentar o título de barões de café, né? Aos poucos deixar de viver no interior, como faziam lá os senhores de engenho, né, nas suas terras, e começam a construir mansões nos centros da cidade, casas grandes, né, dentro das fazendas que vão substituir as rústicas casas de outrora. Então o padrão de vida desses paulistas aí, por causa da produção de café, começa a sofrer alterações. Então nós temos aí algumas imagens, né, do mapa aqui do complexo cafeeiro, da produção de café. Então nós temos aí de início aqui, bem no aqui o Vale do Paraíba, depois essa produção vai para o Oeste Paulista. Então os barões de café aqui, né? E aí um pouquinho das imagens aí dessas fazendas de café. Opa! Então aqui, aos poucos, né, esses barões do café, eles começam a dominar aí a vida urbana, né, construindo aí casas, mansões, né? Então aqui uma típica família produtora de café, aí da elite, né? E a partir da década de 1850, tá? O Oeste Paulista ele começa a tomar o protagonismo dentro da produção cafeeira. Então, em 1867, nós vamos ter um marco aí da mudança desse cenário, tá? Que cenário que é? Né? Então, o café ele aos poucos ele vai saindo do Vale do Paraíba e vai para o Oeste Paulista. Então, um marco disso é a construção da São Paulo Highway, tá? Através de investimentos ingleses. Então, agora eles terão uma ferrovia ligando aí as fazendas de café, tá, com o litoral. Tá? E aí na década de 1870, a produção cafeeira do Oeste Paulista vai superar a produção do Vale do Paraíba. Então, esses produtores do Oeste Paulista, eles vão ter uma mentalidade empreendedora, capitalista, tá? Que a gente não vai encontrar nos produtores de café do Vale do Paraíba. Então, eles vão pegar os investimentos que eles têm e não vão somente investir na produção de café em si. Eles vão também investir na construção de ferrovias. Lógico que a maior parte vai ser dos investimentos ingleses, mas você tem também um capital aí desses cafeeiros, né, do Oeste Paulista. Então eles vão investir em maquinário para acelerar a produção de café, para gerar mais lucros,
enfim. Então aqui tem um mapinha que eu já mostrei, né? Já mostrei isso aqui, né? Então, esses grandes cafeeiros do Oeste Paulista, o que estava acontecendo no Vale do Paraíba vai se acelerar no Oeste Paulista. Eles passam a ter as suas residências nas cidades, surgem aí os administradores das fazendas, né, que vão ficar lá administrando a terra, enquanto o dono da terra, o cafeicultor, mora na cidade, tá? Isso vai acabar estimulando a urbanização dessas regiões do interior, como de Jundiaí, por exemplo. Surge a figura dos comissários do café. Então, esses ricos proprietários, comerciantes, eles passavam a financiar, estocar e distribuir a produção de café. Tá? Isso vai levar aí à origem de alguns bancos nacionais. Então, para vocês verem aí como existia essa mentalidade empreendedora por parte desses cafeicultores do Oeste Paulista. Então, eles passam a formar uma rede de negócios em torno da produção de café. Tá? Então, eles investem aí não só no plantio de novas plantas, né, nas ferrovias, tudo, mas na mecanização das atividades cafeeiras. Então, como o descaroçamento, o ensacamento do café por máquinas. Então, isso acelera a produção e faz com que esses senhores aí adquirem mais lucros, certo? Então, aqui uma fotinho da ferrovia, né? Como que era São Paulo no final do século XIX. Então aqui já mostrei, né, que o Vale do Paraíba tem a primeira zona de cultivo, o Oeste Paulista, né, a segunda zona, certo? Paralelamente a isso, nós vamos ter algumas políticas aí protecionistas, né, e que tem como objetivo impulsionar a industrialização no Brasil. Mesmo com tudo isso, o Brasil, né, ele ainda vai centrar sua economia dentro da produção de café, dentro do fornecimento de produtos alimentícios. Então a tarifa Alves Branco vai ser uma tentativa de mudar um pouco esse cenário. Então foi um protecionismo alfandegário. Né? Então o que foi esse protecionismo alfandegário? Os produtos ingleses eles eram taxados a partir de 1844, tá? Então isso estimulava o consumo, né, de produtos industriais nacionais. Então tem indústria têxtil aqui em São Paulo. Essa tarifa Alves Branco ela vai gerar um descontentamento por parte da Inglaterra. Então a gente pode ver aqui, né? 1844, tarifa Alves Branco acabou com as taxas alfandegárias que beneficiavam a Inglaterra. Tá? Então, em represária a isso, os ingleses vão decretar o Bill Aberdeen. O que foi esse Bill Aberdeen? Então, todo navio negreiro que estivesse nos oceanos aí, ele poderia ser apreendido por navios ingleses, para tentar estimular o fim da escravidão, e os ingleses queriam ampliar um mercado consumidor, certo? Então, exatamente o que eu já expliquei aqui para vocês, né? Então, a Inglaterra, né, tinha o Brasil aí como uma das principais áreas do seu investimento, tá? Os ingleses, eles de longa data pressionavam o Brasil para acabar com o fim do tráfico negreiro, acabar com o fim da escravidão, e aí a tarifa Alves Branco de 1844 foi sei lá, né? Foi uma forma aí dos ingleses anteciparem isso. Então, em 1845, né, eles vão criar o Bill Aberdeen, que eu já expliquei aqui para vocês, certo? Então, olha que sacanagem, né? O Bill Aberdeen, ele vai estimular mais ainda o aumento do número de escravos. Então, mesmo correndo o risco do navio negreiro ser apreendido nos mares, né, ter a sua carga de escravos apreendida, o tráfico negreiro ele continuou no Brasil e ele vai se intensificar. Por que ele se intensifica? Olha essa tabela aqui que eu retirei do livro da Emília Viotti da Costa, historiadora brasileira aí, super importante. Vocês estão vendo? Olha o boom que vai ter. Tá? Por quê? Porque eles sabiam que cedo ou tarde eles teriam que acabar com o tráfico negreiro. E é o que vai acontecer em 1850. Tá? Bom, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito longo. Tá? E aí eu envio uma nova videoaula falando aí desse fatídico ano aí de 1850 para o Segundo Reinado. Beleza? Abraços, o professor Léo.